Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês o passo a passo para fazer esse lindo cactus em crochê, corpinho e os bracinhos que ficam com esse detalhezinho bem torcidinho, como um cacto verdadeiro. Então, sem mais delongas, vamos à lista de materiais para esse trabalho. Para a aula de hoje, para o corpinho do cacto, a gente vai usar a linha Amigurumi, na cor 5203, nesse tomzinho de verde. Linha Amigurumi, na cor 7567, cacau. A gente vai precisar de um pouco de enchimento, agulha para crochê tamanho 3 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para o arremate, um marcadorzinho e um vasinho para a gente colocar o nosso cactus dentro depois. Então, vamos iniciar o trabalho pelo corpinho do cactus. Para o corpinho do cactus, a gente vai fazer um anel mágico. Então, segura o fio, cruza entre os dedos, puxa e fecha ele. Dentro desse anel mágico, a gente vai colocar, então, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os 6 pontos baixos, a gente vai fechar o anel mágico. Puxa bem puxadinho para ficar bem fechadinho esse anel. Finalizamos, então, a primeira carreira. Segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada pontinho da base, finalizando a segunda carreira com 12 pontos baixos. Eu já gosto de junto com essa primeira carreira e escondendo o fiozinho que a gente fechou o anel mágico. Então, já vou fechando ele junto, puxando ele junto com o trabalho para ele ficar um acabamento mais certinho e não correr o risco do nosso anel mágico abrir. Então, 2 pontos no primeiro. 1, 2 pontos baixos no segundo. 1, 2 pontos baixos no terceiro. E sigo assim até o final, até finalizar os 12 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos. Eu só não posso esquecer de marcar o início da carreira, como ele é um trabalho circular, senão é capaz de a gente se perder onde está o início e o começo de cada carreira. Aqui no comecinho ainda não, porque só estamos na segunda carreira. Mas conforme o trabalho vai evoluindo, se a gente não marcar, a gente acaba perdendo o início. Assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui a minha segunda carreira. Nessa minha segunda carreira, então, eu tenho 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, por toda a sequência da volta, por 6 vezes. Ou seja, nessa terceira carreira, a gente vai finalizar com um total de 18 pontos baixos. Então, no primeiro ponto, eu faço só um ponto baixo. Já vou marcar aqui o início da minha carreira. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E repito, um ponto baixo no próximo, 2 pontos baixos no próximo. Então, sempre nessa terceira carreira, seguindo essa sequência de um ponto baixo em um, no próximo, 2 pontos baixos, um aumento. No final dessa terceira carreira, a gente vai estar com 18 pontos baixos. Vou finalizar o meu aqui e já retorno. Finalizei minha terceira carreira, tenho então 18 pontos baixos. Vamos iniciar a quarta carreira. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2, marco o meu primeiro ponto. E no próximo, 2 pontos baixos, um aumento. A gente vai fazer isso por 6 vezes nessa carreira. No final dessa quarta carreira, a gente vai ter 24 pontos. A gente vai seguir nessa sequência por mais uma vez. Na nossa quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento.
finalizando a quinta carreira com 30 pontos baixos. Quando eu finalizar a minha quinta carreira, eu volto aqui com vocês. Finalizei minha quinta carreira, tenho agora então um total de 30 pontos baixos, só relembrando. Então, primeira carreira foram os 6 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento, totalizando 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento, totalizando 24 pontos. E na quinta carreira, 3 pontos baixos e 1 aumento, totalizando 30 pontos. A partir de agora, a gente vai trabalhar apenas com ponto sobre ponto por 9 carreiras. Ou seja, a gente vai fazer dessa sexta carreira até a 14ª carreira, apenas sobre ponto sobre ponto, ou seja, 30 pontos em cada uma dessas 9 carreiras. Então, a gente vai seguindo sempre ponto sobre ponto. Aqui, onde se a gente fosse continuar aumentando, eu faria 2 pontos, eu faço 1 ponto e dou a sequência. Vou passando sempre só um pontinho em cada ponto de base e eu vou seguir nesse trabalho por 9 carreiras no total. Vou voltar aqui com vocês quando eu tiver finalizado a 14ª carreira. Finalizei, então, a minha sequência de 9 carreiras de ponto sobre ponto. Além do marcador que eu sempre uso para não perder o início da carreira, eu usei um segundo marcador para eu também não me perder na contagem da quantidade de carreiras que eu já tinha feito. Então, eu marquei a primeira, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei, então, 14 carreiras. A nossa 15ª carreira agora vai ser a primeira carreira de diminuições que eu vou fazer nesse trabalho. Nessa 15ª carreira, eu vou fazer apenas 3 diminuições. Então, a minha sequência nessa carreira vai ser 8 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, 1, 2, marco o início da carreira. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos, agora eu vou fazer a primeira diminuição. Então, dos próximos 2 pontos, deste e deste, eu vou pegar apenas a alcinha de fora, a primeira alcinha. Pego a primeira alcinha do primeiro, a primeira alcinha do segundo, puxo o meu fio e finalizo o ponto baixo. Tá feita a primeira diminuição. E daí a gente dá sequência. Mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou para a minha segunda diminuição. Então, também nos próximos 2, eu vou pegar sempre a primeira alcinha de cada um deles, puxo o fio e finalizo o ponto baixo. E nessa carreira, como são só 3 diminuições, só mais uma vez. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui é a minha terceira e última diminuição dessa carreira. Pego a primeira do primeiro, pego a primeira alcinha do segundo, puxo o fio, isto, e finalizo o ponto baixo. Então, finalizei, então, essa 15ª carreira com um total de 27 pontos baixos. Agora, pelas próximas 6 carreiras, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, nas próximas 6 carreiras, que vai ser da 16ª carreira até a 21ª carreira, eu vou fazer com um total de 27 pontos baixos. Eu vou fazer, então, a sequência das minhas 6 carreiras sem aumentos e sem diminuições, 6 carreiras de ponto sobre ponto. Assim que eu finalizar essas 6 carreiras, estiver na carreira de número 21, eu volto aqui com vocês. Já cheguei aqui na minha carreira de número 21, finalizei, então, aqui as 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, que é só ponto sobre ponto.
e vou fazer então agora com vocês a 22ª carreira. Nessa 22ª carreira vai ser a minha segunda carreira de diminuições. Nessa eu também vou diminuir apenas 3 pontos. Então, como que eu vou fazer aqui? Nessa carreira, então, eu vou seguir a seguinte sequência. Eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2. Marco meu primeiro ponto para não perder o início da carreira. 3, 4, 5, 6, 7. E na próxima, então, eu faço a diminuição, pegando sempre uma alcinha de cada um dos próximos 2 pontos, puxa o fio e finalizo. Então, eu faço isso por mais 2 vezes. Mais 2 vezes, então, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos próximos 2, pego a primeira alcinha de cada, puxo o fio e finalizo. E uma terceira vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o próximo, pego a primeira alcinha de cada um dos 2, puxo o meu fio e finalizo. Então, finalizei essa carreira de número 22 e eu tenho agora um total de 24 pontos baixos. A próxima carreira, carreira de número 23, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer a minha aqui, quando eu finalizar ela, eu volto com vocês. Finalizei a carreira de número 23, fiz só ponto sobre ponto da carreira anterior, tenho também aqui 24 pontos baixos. Na nossa carreira de número 24, a gente vai fazer a terceira e última carreira de diminuição desse trabalho. Essa diminuição vai ser um pouquinho maior, só para dar essa diminuição maior aqui, para ficar mais fácil e mais bonitinho quando a gente for fazer a costura na nossa terrinha. Então, como que a gente vai fazer nessa carreira de número 24? Nessa, a gente vai fazer 6 diminuições no total. Então, qual que vai ser a sequência que a gente vai seguir por toda essa carreira? A gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, a gente vai finalizar essa 24ª carreira com um total de 18 pontos baixos apenas. A gente vai diminuir dos 24 para 18. A gente vai fazer 6 diminuições no total. Então, fiz os 2 primeiros pontos. Nos próximos 2, pego só a primeira alcinha de cada um dos 2 pontos, puxo o fio e finalizo. Então, vamos mais uma vez. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, e no próximo eu faço a diminuição. Pego a primeira, pego a segunda, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Eu faço isso por mais 4 vezes, vou finalizar então com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tenho então um total de 18 pontos. E agora eu só vou finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Só para o arremate. Corto, eu já deixo um tamanho maior de fio aqui na hora do corte, para que a gente possa fazer a costura depois. E faço a finalização aqui do meu trabalho. Finalizo, puxo. Agora, eu coloco o enchimento e o nosso corpinho do nosso cactus já vai estar pronto. Na sequência, agora, a gente vai fazer os 2 bracinhos do cactus. Terminei de encher o meu corpinho do cactus. Coloquei uma quantidade suficiente de enchimento para ele ficar firminho, mais macio. E agora, vamos começar, então, a fazer o bracinho dele. Vou fazer primeiro o bracinho maior. O bracinho menor vai ser igualzinho o braço maior, só que com uma quantidade menor de carreiras de ponto sobre ponto. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto. No cactuzinho menor eu faço apenas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos começar.
Da mesma forma aqui, o corpinho, eu inicio o bracinho com um anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou fazer um total de 6 pontos baixos também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito os 6, puxo o fio para fechar meu anel mágico e começo a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base. Já vou colocar o meu fiozinho aqui novamente para eu já ir firmando ele, para deixar uma garantia extra de que não vai soltar meu trabalho. Então, primeiro ponto, fiz 2 pontos baixos, marco o primeiro ponto da carreira para não perder o início dela. E continuo fazendo, então, 2 pontos em cada um dos outros 5 pontos da base. Faço isso por toda a sequência. Assim que eu finalizar, eu já retorno aqui com vocês. Finalizei minha segunda carreira, fiz 6 aumentos, tenho um total agora de 12 pontos baixos. E a partir de agora, não vou mais fazer aumentos, agora eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras. Vou fazer da carreira 3 até a carreira 7, uma sequência apenas de ponto sobre ponto. Então, vou fazer o comecinho aqui com vocês, que agora, como é bem pequenininho, no começo ele vai ficar complicadinho ali de você trabalhar. Ele vai virar pro lado errado, vamos dizer assim. Então, a gente vai seguindo a sequência aqui de apenas um ponto sobre ponto. E a gente vai vendo que ele, em vez de virar para o outro lado, ele está virando um cestinho. Mas isso a gente deixa por mais uma carreira e depois a gente empurra ele para ele ficar certinho e ficar no lado direito para fora do bracinho. Primeira carreira que já estou finalizando, ponto 9, ponto 10, 11 e 12. Então, a primeira carreira, que seria de ponto sobre ponto, está concluída. Agora já dá pra gente forçar ele a ficar do lado certo. Fazendo dessa forma, agora a gente segue e faz mais 4 carreiras ainda de ponto sobre ponto. Vou fazer minhas 4 carreiras aqui e já volto com vocês. Terminei minha quinta carreira de ponto sobre ponto. Esse fiozinho que é lá do nosso anel mágico, a gente já aproveita e esconde ele dentro do nosso bracinho. Ele já vai ajudar no enchimento também. Não vai ficar atrapalhando, que agora a gente vai iniciar a parte das diminuições. Então, a partir da 8ª carreira, nessa 8ª carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixo. Já marco meu primeiro pontinho. E agora, na sequência, a gente vai fazer 2 diminuições, uma depois da outra. Então, pego a primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo, puxo e finalizo. Mais uma vez, alcinha do primeiro ponto, alcinha do segundo ponto, puxo e finalizo. Fiz 2 diminuições. E agora, o restante, os outros 7 pontos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou finalizar no total aqui agora com 10 pontos. Cuidar para não pegar um ladinho só. 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. Na 9ª carreira, o que a gente vai fazer agora?
A gente vai fazer um ponto baixo, marco ele aqui para não perder o início da carreira. E na sequência, eu vou fazer 4 pontos baixíssimos, que é aquele ponto que eu passo a agulha, puxo o fio e já finalizo. Segundo. Terceiro. E quarto ponto baixíssimo. Na sequência, eu faço 5 pontos baixos. Um, dois, três, quatro e 5. 10ª carreira. A 10ª carreira eu vou iniciar com uma diminuição. Então, vou pegar a primeira alcinha do ponto baixo que eu fiz na carreira anterior e uma alcinha do ponto baixíssimo, do primeiro ponto baixíssimo da carreira anterior. Finalizo, puxo e finalizo o ponto. Então, o primeiro tá feito, vamos marcar. Na sequência, agora, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. Ou seja, vai ser um ponto baixíssimo em cima de cada um dos 3 pontos baixíssimos que sobraram da carreira anterior. Esse aqui, ele já fica um pouquinho mais difícil da gente pegar ele. Só cuidar sempre para pegar as 2 alcinhas do ponto. Puxa o fio e finalizo. Um ponto tá feito. Passo, puxo o fio e finalizo. 2 pontos baixíssimos. No terceiro também. Passo, puxo o fio e finalizo. E termino a carreira fazendo 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizada a 10ª carreira. Agora, a gente vai para a 11ª e última carreira desse nosso bracinho. Nessa carreira, então, eu vou fazer um ponto baixo. Marco ele só para eu não perder onde que é o início, que a gente já vai finalizar também. Vou fazer 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Agora, eu vou pular o próximo ponto, vou vir aqui e vou fazer mais um ponto baixíssimo. E vou finalizar a carreira fazendo 4 pontos baixos. Esse, como é bem pequenininho, ele dá um trabalhinho pra gente, às vezes, conseguir fazer o ponto bem certinho. 1, 2, 3. Eu peguei uma alcinha só do ponto. E 4 pontos baixos. Para finalizar o meu trabalho, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, corto meu fio deixando uma sobrinha para a gente poder costurar esse bracinho no corpinho.
arremato para não escapar. E agora eu coloco um pouquinho de enchimento aqui dentro desse meu bracinho. Então, sempre quando é esses que são menorzinho o espaço, sempre com o auxílio do cabo da agulha, você acaba conseguindo colocar o enchimento. Coloca bastantinho para ele ficar bem firminho, para ele ficar mais certinho depois que a gente fizer a costura dele no corpo do cactus. Isso aqui já é o suficiente. Então, ele já tá bem firminho. Dou uma ajustadinha nele aqui. E agora, a gente já pode ir para a costura no cactus. Eu já fiz o bracinho menor também. Então, como eu comentei com vocês no comecinho da gravação do bracinho, a diferença é que ele tem 2 carreiras a menos de ponto sobre ponto. Enquanto no bracinho maior eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto, no bracinho menor eu fiz apenas 3 carreiras de ponto sobre ponto, e ele dá uma diferençazinha que vai ficar mais delicadinho na hora de costurar no corpinho. Temos aqui então o corpinho e os 2 bracinhos. Para eu saber bem certinho onde que eu faço para costurar, eu vou usar alguns marcadores aqui, alfinetinhos, para prender eles. Então, nesse aqui, eu vou colocar o bracinho menor em cima. No outro eu tinha feito o contrário, tinha colocado o bracinho menor embaixo e o maior em cima. Agora, eu vou inverter. Então, eu prendo ele com alfinetinhos para facilitar a costura e para ele não sair do lugar nesse tempo que eu tô costurando. O bracinho maior, também firmo ele com alfinetinhos aqui. Eu tento deixar os 2 que fiquem parelhinhos, não um fora, para ele ficar mais bonitinho no vasinho. Se colocar aqui, ele não fica muito legal, então deixo eles lado a lado aqui. Prendo também com um alfinetinho. E agora eu já posso fazer a costura deles no corpinho do cactus. Já estão bem firminhos. Então, esses fiozinhos que eu deixei no arremate de cada um dos bracinhos, eu vou colocar eles numa agulha de tapeçaria. Cuidar sempre para passar todos os fiozinhos pela agulha de tapeçaria, senão ele não fica perfeitinha a costura. Então, passei aqui. E agora eu vou fazer a costura o mais delicado possível aqui para não aparecer muito a costura. Então, eu passo a agulha pelo corpinho, volto e passo aqui no cactus. Já vou passando aqui no corpinho também. Puxo, vou pro próximo ponto. Vou pro próximo, costurando bem rente, tentando deixar a costura o mais escondida possível para não ficar feio o nosso acabamento aqui. E faço assim a costura por toda a sequência do bracinho. Assim que eu terminar a costura, eu tiro os alfinetes que eu usei como fixadores ali para que o bracinho não saísse do lugar. Então, aqui também. Cuidar para não sair muito longe a agulha, que senão não fica bonita a costura. Dou mais alguns pontinhos aqui, tem mais 2 pelo menos. Aqui. Para finalizar, eu dou um nozinho aqui para garantir que essa costura não vai soltar. Passo minha agulha por dentro do trabalho, passo lá para o outro lado, puxo essa sobrinha de fio
eu corto e já posso tirar os alfinetes. Nosso primeiro bracinho já tá fixado no cactus. Vou costurar o segundo e já mostro para vocês como que ficou. Já terminei de costurar o segundo bracinho, já passei o fio, só vou arrematar ele. E pra gente finalizar ele, deixar pronto o vasinho, só falta a gente costurar, então, o nosso cactuzinho no nossa terrinha, no nosso suporte aqui. A terrinha, eu não vou fazer o passo a passo dela agora, para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu tenho um vídeo no canal exclusivamente do passo a passo de como faz essa bolinha. Eu vou deixar o link aqui para vocês e também na descrição do vídeo. Então, agora, para a gente costurar e deixar ele bem centralizadinho, eu também vou utilizar, para segurar ele aqui, os alfinetinhos. Então, coloco alguns alfinetes para deixar ele bem firminho na terrinha, para depois eu poder passar com a costura. Então, também coloco o fio que eu deixei na hora do arremate sobrando na agulha de tapeçaria, faço a costura dele aqui na terrinha. Nesse, a gente toma um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a costura, porque são duas cores diferentes de fio. Eu tô costurando o verde do cactus na terrinha que é marrom. Então, se eu fizer uns pontos muito largos ou muito longes um do outro, vai ficar essa costura bem aparente. Então, eu tenho que tentar deixar ela o mais certinha possível na terrinha aqui, para que essa costura não apareça para quem for ver, para quem for comprar o cactus, para ela estar mais invisível possível. Então, vou fazendo alguns pontos por toda a volta do cactus, costuro bem firme, para não deixar escapar realmente. E assim que eu tiver terminado de costurar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou ele finalizado. Já finalizei a costura, já fiz o nozinho para deixar bem presa a minha costura, só vou esconder esse fio e cortar o excesso aqui então. Então, puxo, deixo bem firminho, corto o excesso de fio, tiro os alfinetes que eu tinha deixado para segurar o cactus e tá pronto o nosso cactus. Agora é só colocar ele no vasinho. Então, aqui está nosso vasinho finalizado. É só colocar ele na decoração, fazer a entrega, se for uma encomenda. A gente pode ver que os pontinhos da costura estão bem escondidinhos. E você, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima videoaula. Muito obrigada!